Boa noite. Chegando agora aqui. Bom, pessoal, então agora já coloquei a nossa aula para gravar, né? A partir desse momento, então, vai ficar tudo registrado e vocês podem verificar lá depois, né? E os colegas que não aparecerem hoje poderão também verificar depois lá na aula, certo? Se vocês olharem no AVA, já tem um certo material, não é? Bastante material até, com relação a esse conteúdo que a gente vai trabalhar hoje, né? Eu coloquei lá uma lista de exercícios, assim como nos tópicos anteriores. E logo abaixo dessa lista de exercícios, eu sempre indico para vocês quais são os exercícios para vocês fazerem, ok? Se, como eu já comentei ali antes, não aparecer, me avisem, porque talvez o sistema não tenha liberado, certo? Que eu sempre vou indicar, porque se vocês já olharam os PDFs, já viram que as listas lá, elas são relativamente extensas, né? E vocês podem ficar à vontade para resolver qualquer um daqueles exercícios, mas geralmente eu indico alguns para que vocês possam trabalhar, certo? Bom, com relação à avaliação, como eu já também comentei antes, eu estou trabalhando para ter um molde dela, não é? E logo eu vou passar para vocês como é que ela vai ser realizada, porque eu também estou na dependência aí na questão das aulas presenciais ou não, para meio que dividir a questão das notas, ok? O que foi passado para a gente é que a Araucária, né, a Facear vai seguir nesse modo à distância até o dia 17, né, até a próxima quarta-feira. Depois eles devem voltar no presencial. Então daí nossas aulas devem ser presenciais ali depois do dia 17. Então nossa próxima aula lá no dia 19 provavelmente vai ser em sala de aula, ok? Bom, eu já compartilhei a apresentação, deve estar aparecendo para vocês. Deixa eu ver o que mais que eu tinha para falar. Sim, no AVA também, junto com o material que eu coloquei dessa aula, também tem um vídeo, né? Que está relacionado ao conteúdo que a gente vai trabalhar hoje, né? Eu vou mencionar ele um pouco aí depois. E aí vocês podem depois lá checar ele, assistir, procurar outros vídeos relacionados que vocês vão encontrar bastante desses exemplos aí, beleza? Então, só lembrando, eu peço aí que todo mundo fique com o microfone no mudo, né? Para não vazar som. Se tiver qualquer dúvida aí no decorrer da explicação, dos exemplos, quiser fazer qualquer comentário pertinente aí ao conteúdo, fiquem à vontade, né? Tem até aquela funçãozinha ali embaixo, levantar a mão, que daí eu sei que alguém quer falar alguma coisa daí, beleza? Professor, diga. Antes de começar a aula, eu gostaria de saber se tá para voltar dia 17, certo? Presencial. O presencial vai ser a partir do dia 17, a última coisa que passaram para a gente. E quem optou pela distância? A aula vai ser simultânea ou vai ser postado posteriormente? Então, vai depender, porque na última vez que tivemos lá no presencial, tinha sala de aula com equipamento para fazer a transmissão e a gravação da aula. Só que ele encerrava a gravação com tempo muito curto. Então eu começava a deixar gravando, e aí ele passava no máximo 1, 2 minutos e encerrava a gravação. Então vou ter que ver com ele se eles já resolveram esse problema. Se já foi resolvido, então a aula vai ser transmitida ao vivo, não é? E depois fica disponível. Caso não, daí eu gravo ela, não é? E depois, na sequência, 1 dia, 2 no máximo, eu posto ela no sistema daí. Tudo bem. Obrigado, senhor. Bom, então, pessoal, vamos dar continuidade, né, ao nosso conteúdo. E aí eu postei esse material aqui. E hoje a gente vai começar a falar um pouco mais das propriedades físicas dos materiais. Especificamente falando, hoje a gente vai entrar nas propriedades mecânicas, não é? Tanto é que está aí titulado como Propriedades Mecânicas 1, porque a gente vai dar continuidade a isso aí nas próximas aulas, ok? Bom, então as propriedades mecânicas, elas fazem parte das, digamos assim, mais gerais propriedades físicas dos materiais. E essas propriedades estão associadas a estímulo e resposta. Então, se eu interagir com os materiais com determinado estímulo,
eu vou obter uma resposta. No caso das propriedades mecânicas, o estímulo sempre vai ser o quê? Uma força externa que eu vou aplicar nos materiais. E qual que vai ser a resposta que o material vai me entregar? Sempre vai ser uma deformação, certo? Então, aplicou uma força sobre o material, ele vai deformar. A tendência é que ele deforme. Dependendo da intensidade da força, essa deformação ela pode romper o material instantaneamente, ela pode provocar uma alteração nas suas dimensões, que podem aí durar dias, semanas, meses ou até anos, certo? Que é basicamente o que acontece no uso diário dos materiais. Então, por exemplo, se você pegar as engrenagens de uma máquina em funcionamento, elas vão estar submetidas a esforços mecânicos que tendem a deformá-las. Dependendo de como essas forças atuam, elas podem desgastar a peça, deformar a peça, a ponto que ela não sirva mais lá para a sua função, não sirva mais lá para o que ela foi planejada, e aí você precisa trocar. Também a questão das estruturas metálicas, por exemplo, que muitas vezes usamos aí como estruturas auxiliares para reformas, para estruturas de apoio e por aí vai. Muitas vezes nós temos que dimensionar a questão da carga, né, da força que nós aplicamos sobre elas. E para testar isso em todos os materiais, sejam eles metálicos, cerâmicos e poliméricos, existem os chamados ensaios, que são criados e constantemente atualizados por entidades. No caso do Brasil, seria a ABNT, né, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e o Inmetro, que define os padrões dos testes. Então, por exemplo, se uma empresa quer testar uma liga de aço, por exemplo, ela adquire lá os padrões dos testes, não é? E, seguindo esses padrões, faz os ensaios, geralmente usando máquinas como essa que aparecem aqui, que é chamada de máquina de ensaio universal, em que nessa parte aqui você coloca a sua peça, né, dependendo da geometria dela. Você também tem esses sistemas que são conhecidos como mordentes ou suportes, e esses sistemas é que vão manter a peça fixa. Geralmente você pode acoplar sensores na sua peça, e aí você vai fazer o quê? Você vai tentar aplicar esforços mecânicos sobre o material que você está ensaiando, não é? Tentando simular o esforço que estaria submetido a ele no seu dia a dia, no uso diário, certo? Esse tipo de ensaio é conhecido como ensaio tensão-deformação. A tensão está associada à força, não é? Que é uma tensão mecânica que você aplica sobre a peça, e a deformação vai ser o grau de alteração nas dimensões que eu vou estar considerando da peça, certo? No caso aqui, essa máquina é uma máquina mais simples, né? Ela não tem dimensões tão grandes. Geralmente isso aqui você compra para ensaiar corpos de prova, né? A gente vai falar mais deles, com certas dimensões, para avaliar a composição das ligas ou do metal, se for um metal puro, como ele vai estar se comportando, certo? Então, esses ensaios, muitas vezes, eles são monitorados por sistemas computacionais, softwares, que te dão uma curva, né, que é conhecida como curva tensão-deformação, e através da análise dessa curva você consegue determinar características do material, certo? E poder classificar ele com relação às cargas ou os esforços que vão ser submetidos a ele, ao tipo de finalidade que você vai dar a ele, quais são os limites que você pode aplicar a ele, certo? Então, todos os materiais, metais, cerâmicas e polímeros, passam por esses ensaios. É claro que, dada a natureza desses materiais serem tanto quanto diferenciadas, os ensaios eles são padronizados pensando nessas características. Então, tem os ensaios próprios para os materiais poliméricos, para os materiais cerâmicos, inclusive até um ensaio de materiais cerâmicos, ele usa uma máquina que não tem uma geometria tão parecida como essa, mas o conceito em si é basicamente o mesmo, ok? Bom, então quando eu falo do tipo tensão-deformação, né, que é um ensaio mecânico aí que pode ocorrer, ele tem 4 variantes ou maneiras de como a força que está associada à tensão mecânica, ela atua no corpo, certo? E seriam a tração, quando eu tento forçar o material para aumentar uma das suas dimensões, a compressão,
a força acontece no sentido de diminuir uma das dimensões. O cisalhamento, em que eu aplico em duas superfícies do material forças antiparalelas. E a torção, quando geralmente aplicadas em eixos, não é? Ou peças que tenham uma geometria mais cilíndrica, ou até mesmo tipo um paralelepípedo, né? Que seria uma altura maior que as outras arestas, tentando rotacionar em relação a um eixo, certo? Então, aqui eu tenho esses exemplos. Então, olha só, em vermelho seria a geometria final do corpo, não é? E em pontilhado aqui azul seria a geometria inicial. Então, quando eu falo em esforço de tração, é justamente isso, não é? Percebam que o comprimento aqui desse cilindro, o comprimento final, o L, é maior que o L0. Então, essa é a característica do esforço em tração. Em compressão, é essa situação aqui. Observem que ele tem um comprimento inicial maior que o comprimento final. Então, a aplicação do esforço aqui também está no mesmo eixo principal, só que tende a encolher essa dimensão do corpo, certo? Então, os ensaios de tração e os ensaios de compressão são os mais utilizados aqui na indústria metalmecânica e metalúrgica. E compressão é utilizado também para ensaiar materiais cerâmicos como concreto, por exemplo. Então, muitas vezes, quando você faz lá o concreto, que é basicamente uma mistura de cimento e outros, digamos, componentes, ou que é uma composição de um cimento novo, você produz corpos de prova, geralmente de forma cilíndrica, e aplica um esforço a tentar comprimir, justamente para simular o quê? O peso de toda a estrutura sobre aquele material, para ver como ele vai se comportar. O cisalhamento está aplicado aqui, não é? Então você tem aqui, ó, nessa parte superior do cubo, uma força apontada da esquerda para a direita e inferior uma força apontada da direita para a esquerda, certo? Então isso é o cisalhamento. E a torção está aqui, a base do cilindro está presa, e aí você aparece com um par de forças ou torques que vão atuar aqui ao longo dessa parte circular, tentando girar isso daqui. Então, por exemplo, uma broca, quando uma broca está perfurando aí qualquer material, ela sempre vai ter uma força de torção agindo sobre ela, certo? Bom, então esses são basicamente os tipos de esforços, não é? Que são trabalhados aí nos ensaios tensão-deformação. A gente vai detalhar muito mais aqui a questão da tração, não é? Que vai ser o principal, digamos, geometria que a gente vai mostrar aqui. E eu vou, nesse primeiro momento, falar muito mais sobre os aspectos dos materiais metálicos, certo? Então, o que a gente vai ver na aula de hoje se destina exclusivamente aos materiais metálicos. Para os materiais cerâmicos e poliméricos, a gente vai tratar disso aí em aulas posteriores, ok? Bom, então, muito cuidado quando a gente fala aqui na tensão, porque aqui você pode associar a palavra tensão da energia elétrica, não é? Essa tensão é a tensão mecânica, uma força que eu vou atuar, dependendo da geometria do corpo, sobre uma área. Então, essa tensão, que é apresentada aqui com essa letra grega sigma, ela é uma razão entre a força por uma área inicial. Então, geralmente os corpos de prova, eles têm que ser padronizados para terem geometrias muito bem definidas, para que a força seja aplicada de maneira perpendicular, né, como está apresentado aqui, a uma certa área. E eu sempre vou partir com a área inicial, não é, que seria uma área de seção transversal do meu corpo, certo? Como eu tenho força por área, as unidades são Newton por metro quadrado, ou também conhecido como Pascal. Então, é a mesma unidade da questão da pressão que a gente vê lá em fenômeno de transporte. Então, quando eu falar em tensão ou carga aplicada, eu vou estar falando deste sigma aqui. Quando eu falar de força estritamente falando, é dado em newtons, que é a força que eu vou estar aplicando no meu material, certo? Bom, e como eu falei para vocês, se o estímulo aqui é a força, não é? A resposta é a deformação. A deformação, ela é computada nos ensaios de tensão-deformação da seguinte forma. Ela é apresentada
por essa letra grega aqui chamada de epsilon, né? Que é uma razão entre a variação no comprimento pelo comprimento inicial. Então perceba que nos dois termos aqui dessa fração, eu tenho variação de comprimento, que é dado em unidades de comprimento, como metro, milímetro, centímetro, dividido por quem? Por comprimento inicial, que também tem unidades de comprimento, né? Milímetro, metro, centímetro. Então, geralmente, se vocês olharem aí ensaio, extensão, deformação, ele pode ser adimensional, ou seja, isso aqui só vai resultar sempre num número, certo? Ou num número seguido das unidades milímetro por milímetro ou metro por metro, certo? Então, em cursos técnicos, geralmente, você aparece isso daqui como milímetro por milímetro, certo? Lembrando que o L0 é o comprimento inicial da peça, sem ter nenhum esforço ou força aplicado sobre ele. E o LF, né, é o comprimento final, ou seja, o comprimento depois que a força atuou ou está atuando sobre o corpo, certo? E o ΔL é a variação, comprimento final sobre o comprimento inicial, como a gente tem aqui. Ok? Bom, corpo de provas, eles têm algumas formas, né? Nesse caso aqui, a forma padrão dele está representada por esse diagrama, não é? Então, ele tem um perfil circular, como vocês podem ver. Tem uma parte mais estreita aqui no centro, não é? Esse comprimento aqui, geralmente, ele tem que ter 2 polegadas e 1/4, não é? Eu não achei aqui as dimensões em milímetros, né? Então, eu peguei isso aqui direto do nosso livro texto. O diâmetro aqui é de 3/4 de polegada, certo? E, geralmente, as bases dele, quando ele tem esse perfil cilíndrico, elas têm uma espécie de rosca, não é? Um perfil com rosca, aonde você prende aqui nos mordentes da máquina. E aí a máquina ela vai ter uma parte fixa e um eixo móvel. Esse eixo móvel é o que vai se movimentar para cima e para baixo, fazendo os ensaios de compressão e tração. Então, se a gente estivesse considerando esse caso aqui, se esse eixo desce, essa base aqui desce, você está ensaiando em forma de tração. Se você empurra, você sobe isso daqui, você está fazendo um ensaio de compressão. Geralmente você coloca um extensômetro, não é? Que é basicamente um sensor eletromecânico que vai transformar essa deformação mecânica do corpo em sinais elétricos que vão ser monitorados pelo software e pelo computador ligado a essa máquina aqui, certo? E aí você monitora o ensaio até o final, ou seja, até você romper a peça. Então isso aqui também é conhecido como uma espécie de ensaio destrutivo do seu material. Geralmente para as ligas metálicas e para os aços em geral, isso aqui é destrutivo, ou seja, você vai esticar ou comprimir, você vai tensionar ou comprimir o corpo de provas até que ele rompa, até que ele acabe se quebrando, certo? E através dessas equações aqui, a gente pode determinar qual é a carga máxima aplicada, quais são os limites de cargas que eu posso aplicar no corpo e depois remover sem que o corpo ele se deforme de maneira permanentemente. A questão da deformação, vou associar a deformação à carga do material. Então, esse tipo de comportamento eu posso tirar desses ensaios tensão-deformação. Ou ainda, eu posso muitas vezes ensaiar o meu material, o meu corpo de prova, sem necessariamente romper ele, ficar dentro de um limite, digamos, menor de esforço, para verificar o comportamento dele sobre a questão da chamada falha em fadiga, que é repetir digamos, o esforço mecânico dentro dos limites, né, dos seus limites de resistência tabelados, só que verificando quantas vezes eu posso aplicar esse esforço repetido para verificar o quanto ele aguenta, ou seja, quantos ciclos ele aguenta, certo? 1000 ciclos, 10.000 ciclos, 1 milhão de ciclos. Então vai depender da liga, da geometria da peça e de como ela está sendo aplicada. Se vocês já viram algum vídeo aí de testes de sistemas mecânicos de portas de automóveis, a indústria automotiva tem esse tipo de ensaio.
eles têm uns robozinhos que só ficam fazendo isso, abrindo e fechando a porta do carro. E eles fazem isso várias e várias vezes, justamente para verificar quantas vezes todo o sistema metálico ali, dobradiças e suportes, aguenta até que o material deixe de funcionar como deveria, certo? Bom, então, nesse primeiro exemplo aqui, vamos mostrar justamente uma aplicação dessas equações que eu coloquei aqui atrás, certo? Justamente com a questão da tensão ou da carga aplicada e da força. Então, olha só. Aqui diz a seguinte coisa, uma peça, não é, metálica de perfil circular, ela está submetida a ensaio de tração com uma força aplicada de 12.000 newtons. Então a máquina, né, vai tentar tracionar ou puxar a peça, esticar a peça com uma força de 12.000 newtons, de modo perpendicular à sua seção transversal. Então está aqui, né, a seção transversal, superior e inferior, e a força atuando perpendicularmente a ela. Então, no item A, sabendo que o diâmetro da peça vale 50 milímetros, determine o valor da carga aplicada na peça. E no item B, considere que a peça metálica é feita de cobre. Aí ele pede para determinar qual será a deformação por ela sofrida no regime elástico, ok? Bom, então a gente sabe que a carga aplicada é dada por essa equação aqui. Sigma é igual a força pela área inicial. A área inicial ela tem um perfil circular, então tem que pegar a área do círculo. A área do círculo ela pode ser calculada de duas maneiras. Ela pode ser dada por π vezes o raio desse círculo ao quadrado, ou π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4, certo? Por quê? Porque se eu pegar a relação entre o diâmetro e o raio, eu percebo que é de duas vezes. E aí eu posso justamente usar essa relação que aparece aqui embaixo. O diâmetro ao quadrado dividido por 4, certo? Então, muitas vezes nesses problemas trabalham com esta relação aqui para a área circular, porque dificilmente eles fornecem o raio da área, eles geralmente fornecem aqui o diâmetro, certo? Então, ou se quisesse pegar o raio, era só dividir isso aqui por 2, seria 25 milímetros, ok? Bom, então, força por área. A força, aqui no caso, daqui para cá, eu só reescrevi essa equação, né? Eu fiz lá aquela aplicação lá das propriedades de fração, né? Aí ela ficou desta forma aqui. Então, 4 vezes a força, né, que é o 12.000 aqui, né, 12 vezes 10 a terceira, divididos pela área. Então, observe que pelo diâmetro, né, que é 50 vezes 10 a menos 3. Então, aqui ele estava em milímetros, eu escrevi ele para metros, ok? Por quê? Porque como a força está em newtons, todas as dimensões relacionadas a isso tem que passar para metro, ok? Então, 50 vezes 10 a menos 3 metros é o meu diâmetro ao quadrado. Então, aplicando ou fazendo esses cálculos aqui, vocês vão encontrar 6,11 vezes 10 na sexta. Ou, como geralmente aparece, sexta seria o trocado por m, que seria o mega, 10 na sexta. Então, significa que a carga aplicada aqui é de 6,11 megapascal. Então, essa é a carga ou a tensão aplicada sobre essa peça aqui, certo? Bom, o item B, ele está demandando para a gente calcular aqui, né, que é considerar que ela é feita de cobre e determinar qual é a deformação por ela sofrida. Só que antes de resolver isso aqui, a gente precisa avançar um pouquinho mais no conteúdo, porque precisa de outros conceitos envolvendo aqui a tensão-deformação. Mas assim que eu passar por eles, a gente já volta para terminar esse item B aqui, ok? Bom, ele está resolvido na sequência, mas a gente já vai entender o que são esses caras que aparecem aqui, certo? Bom, então falando um pouquinho das propriedades elásticas dos materiais. Todo material deforma, em maior ou menor grau.
E dependendo da natureza da ligação química que ele apresenta, ele pode deformar mais ou menos. No caso dos metais e dos materiais poliméricos, eles têm uma deformação um pouco maior do que os materiais cerâmicos. Os materiais cerâmicos, a deformação deles é praticamente nula. Já os materiais poliméricos é o que apresentam aqui maior deformação aí do rol dos materiais. E intermediário você teria ali o material metálico, certo? E aí o que acontece com as outras dimensões do meu corpo quando uma delas modifica? E aí que entra esse cara aqui, que é chamado de coeficiente de Poisson, que é uma maneira matemática de você relacionar o quê? As deformações das outras dimensões. Então, olha só, se eu voltar aqui nos ensaios, ou desse exemplo aqui mesmo, né? Então, o que acontece? Esse corpo ele tem um certo volume inicial antes do ensaio. Esse volume tem que ser igual ao volume que eu vou ter no final do ensaio. Se eu estou modificando uma das dimensões, que aqui no caso é o comprimento dele, né, esse eixo principal, se eu estou aumentando ele, o que vai acontecer com essa área ou com essas duas dimensões aqui relacionadas a essa área? Elas vão ter que ser alteradas para que o volume final seja o mesmo. Então, geralmente no processo de tração, eu vou aplicar a força do meu material ao longo de uma... Opa, vamos para o lado errado. Ao longo de uma das dimensões, que é o que está representado aqui. Então, olha só, a carga atuando aqui perpendicularmente a essa área superior e inferior, esticando o corpo, ou seja, o seu comprimento inicial vai ser acrescido de uma variação. Essas arestas aqui, seguindo a orientação dos três eixos, elas vão ter que ser modificadas. Então, se essa dimensão principal está ao longo do eixo X e ela vai aumentar, as dimensões Y e X vão ter que diminuir, para que o volume final da peça se mantenha igual, certo? E aí, a relação de Poisson, que são uma série de valores tabelados, que é representado por essa letra grega chamada de Ni, parece um V meio tortinho, mas é uma constante, é uma relação entre a deformação de um eixo com a deformação do outro eixo. Então, geralmente eu conheço a deformação do eixo X e posso usar essa relação para determinar qual vai ser a deformação no eixo Y. Como? Eu sei o valor desse cara aqui e eu sei o valor do coeficiente de Poisson para o material que eu estou trabalhando. Então, se eu multiplicar isso por isso, eu vou encontrar esse cara aqui, essa deformação no eixo X, sem necessariamente medir ela, certo? Observem que ela vai ter um sinal negativo. Por quê? Se a peça aumenta a sua dimensão ao longo do eixo Z e o eixo X diminui, como é que eu represento isso? Com um valor negativo. Então, é muito comum no ensaio tensão-deformação, quando você traciona a peça, a dimensão que aumenta da peça ser positiva e as dimensões que diminuem serem negativas, ok? Então, tem em relação a isso. Então, essa peça aqui ela tem 3 dimensões, né? Esse paralelepípedo ele tem as 3 dimensões. Eu vou ter deformação nos 3 eixos, X, Y e Z. Se eu estou esticando ao longo do eixo X, ao longo do eixo Z, ela vai diminuir em relação aos eixos X e Y, ok? Agora, se eu esticasse essa peça em relação ao eixo X, ela ia diminuir em relação ao eixo Y e ao eixo Z, e assim por diante, ok? Então, aqui o coeficiente de Poisson ele é igual a menos a deformação em X pela deformação em Z, ou o negativo da deformação em Y pela deformação em Z. Você sempre vai precisar de uma das deformações conhecidas e do coeficiente de Poisson para determinar a outra deformação, ok? Então, aqui eu tenho uma tabela, né, que tem alguns metais listados e alguns valores do coeficiente de Poisson para esses materiais, ok? O módulo de elasticidade a gente já vai falar dele, certo? Assim como o módulo de cisalhamento.
Deixa eu passar aqui. Então, olha só. Toda curva tensão-deformação, geralmente ela é representada como a deformação, que aparece aqui no eixo horizontal, contra a carga ou a tensão no eixo vertical. E a parte dela, geralmente, é uma linha reta. Essa linha reta relaciona a deformação que a peça sofre com a deformação, com a carga sobre ela aplicada, certo? E esse comportamento linear está associado à lei de Hooke, não é? Então, lá na época de Newton, Hooke era um dos caras que estudava como os corpos se comportavam quando forças eram aplicadas sobre eles. Especificamente falando sobre as deformações que esses corpos sofriam, não é? E aí, no caso da lei de Hooke, se você lembrar lá da parte de molas, por exemplo, você sabe que uma força que é aplicada sobre uma mola é diretamente proporcional à deformação da mola pela constante da mola, certo? Isso associado a um sinal negativo. No caso dos materiais, a lei de Hooke é representada desta forma aqui, que é o sigma, né, igual a E vezes o epsilon. O sigma é a carga, o epsilon é a deformação. Esse E é conhecido como constante ou módulo de elasticidade do material e que mede a dificuldade que eu tenho de deformar o meu material, de esticar ele, que é o que aparecia nessa tabela anterior aqui. Então, olha só, o módulo de elasticidade para o aço é de 207 gigapascal. Então, se eu quiser deformar o aço, eu vou precisar aplicar uma força, ou melhor, uma força associada à sua área, para ter uma tensão deste valor aqui. E aí você tem os valores para os outros materiais. Então, percebam que cada material tem a sua dificuldade para ser estirado, para ser deformado. Então, o cobre, por exemplo, é 110. O alumínio é 69. O latão, que é uma liga, 97. O magnésio, 45. Então, dependendo da natureza do material, vai ser mais fácil ou mais difícil eu deformar ele, certo? O módulo de cisalhamento é basicamente como se fosse um módulo de elasticidade, só que associado ao ensaio de forma cisalhante, como a gente viu ali atrás, certo? E esse início da curva tensão-deformação, ela também associa justamente a questão de eu recuperar a deformação que eu apliquei no meu material. Então, eu sei que se eu aplicar uma tensão, uma carga nele, mecânica, ele vai se deformar. Só que, dependendo do valor dessa tensão, dessa carga mecânica, se eu remover ela a tempo, o material ele vai ter uma certa, digamos, elasticidade e vai recuperar as suas dimensões originais ou mais perto disso, certo? Então, toda vez que eu tenho uma curva tensão-deformação ou sei que eu estou no chamado regime elástico da curva tensão-deformação, que é a parte linear da curva, eu posso aplicar a lei de Hooke. E através dela, eu posso relacionar o sigma, não é, com a deformação do meu material. E é isso que a gente trata nesse item B da solução desse exemplo 1, né? Que ele quer saber que para uma peça metálica feita de cobre, qual será a deformação por ela sofrida no regime elástico, não é? Então, a deformação eu posso calcular de duas formas agora. Ou sabendo qual é a variação no seu comprimento, pelo comprimento inicial, ou se eu puder aplicar a lei de Hooke, certo? Então, a gente sabe que o diâmetro da minha peça é de 50 milímetros, mas esse diâmetro está associado a essa dimensão aqui. Eu quero saber a deformação ao longo desse eixo onde eu estou aplicando a força. Então, como eu sei que ela está no regime elástico, eu posso aplicar a lei de Hooke, certo? Então, toda vez que falar regime elástico, você pode trabalhar com essa equação aqui. Se ele falar que não está no regime elástico, a gente vai ter que achar uma outra maneira de tirar as informações do ensaio tensão-deformação, ok? Bom, então,
Nesse caso, aplicando a lei de Hooke, eu só vou reescrever essa equação aqui desta forma. Então, a deformação vai ser igual ao que? A carga aplicada pelo módulo de elasticidade do material. Na minha tabela... Opa, para o outro lado. Na minha tabela, eu sei que o cobre tem o módulo de elasticidade de 110 gigapascal, ok? Como é 110 gigapascal, vai ficar aqui, né, o 110 vezes 10 na nona. Então, cuidado que giga é 10 na nona. A carga aplicada era mega, então 10 na sexta. Então, fazendo essa razão aqui, vocês vão encontrar que a deformação vai ser de 55,54 vezes 10 na menos 6. Ou seja, percebam que a ordem de grandeza aqui é muito pequena, certo? E como a deformação é dada em milímetro por milímetro ou adimensional, aqui está considerando apenas adimensional. Então, é uma deformação muito, muito pequena, não é? Se fosse 10 na menos 3, seria coisa de milionésimo aqui, coisa de microns. Então, a deformação aqui, neste caso, para essa carga aqui, é muito pequena. Então, a deformação, ela nem visualmente vai ser perceptível, certo? E dependendo do instrumento de medida que você usar, você também não vai conseguir, pela precisão do instrumento, medir a deformação nesse caso aqui, certo? Então, isso aqui está associado à dificuldade de deformar o material, não é? Que, no caso, é medido por esse valor aqui de 110 gigapascal. Então, muito cuidado, porque eu sei que o módulo de elasticidade, ele pode dar a falsa ideia de que ela é uma medida de quão elástico é o material. É melhor você pensar o quão difícil é você deformar este material, certo? Então é por isso que os aços aí, que você tem uma infinidade de tipos de aço, estão associados a módulos de elasticidade diferentes, não é? Ali na tabela aparece 207 gigapascal, mas deveria ser especificado que tipo de aço é isso daqui, certo? Porque se você tiver outros aços com concentrações de carbono variada, esse valor ele pode modificar, certo? Bom, então o módulo de elasticidade que está associado aqui a essa parte inicial aqui da curva tensão-deformação, ela justamente trabalha com essa inclinação inicial. A gente já vai ver uma curva tensão-deformação completa, e aí vocês vão ver que a parte inicial dela tem esse comportamento linear. E esse módulo de elasticidade está associado à sua inclinação, certo? Então, dessa maneira ilustrada aqui, a gente consegue verificar isso. Então, olha só. Se eu tiver dois materiais, o material 1 e o material 2, com módulos de elasticidade diferentes, e eu aplico neles a mesma carga, o mesmo sigma, por isso que tem essa linha traçada aqui. Então, eu faço corpos de prova desses dois materiais e aplico a mesma carga. Qual vai ser a deformação que eles vão sofrer? Então, essa linha traçada aqui, ela intercepta essas retas, com inclinações diferentes. Observe que esse ponto aqui, se eu projetar na deformação, será essa deformação que o corpo material, que o corpo feito do material 1 sofre, e esta a deformação que o corpo feito do material 2 sofre. Então percebam que se eu mudar as inclinações aqui, eu posso aumentar ou diminuir a deformação que o material sofre para uma dada carga aplicada. Então, se eu mudar o processo de síntese desse material, por exemplo, ou adicionar impurezas, como a gente já viu ali na aula passada, eu posso deixar esse material mais resistente e aumentar a inclinação dessa reta, não é? A ponto de que ele fique mais resistente que o material 1, por exemplo, certo? Então, esse slide aqui especificamente ilustra justamente isso, não é? Que a parte linear da curva tensão-deformação está associado ao módulo de elasticidade dos materiais. Se vocês olharem na literatura, pode aparecer também esse módulo de elasticidade chamado de módulo de Young, não é? Associado a essa questão da deformação do material, ok?
Bom, só deixa eu voltar aqui para a gente ver esse segundo exemplo, que trabalha justamente com o coeficiente de Poisson, né? A utilização do coeficiente de Poisson, justamente para ilustrar como é que a gente pode trabalhar com ele. Então, olha só o que ele diz lá. Uma tensão de tração deve ser aplicada ao longo do eixo, não é, do comprimento de uma barra cilíndrica de latão, que tem um diâmetro inicial D0 de 10 milímetros. Determine a magnitude da carga necessária para produzir uma variação, ou seja, um ΔD, de menos 2,5 vezes 10 na menos 3 milímetros no diâmetro, se a deformação é puramente elástica, certo? Então, o que acontece agora? Ele forneceu para nós uma barra de latão. Eu vou tracionar ela, não é ao longo dessa direção principal aqui, que está aqui representada pelo eixo Z, e quero saber qual que vai ter que ser o sigma, né, que eu vou ter que aplicar neste cara aqui, para que a variação no diâmetro seja dessa daqui, né, de 2,5 vezes 10 a menos 3 milímetros, ou seja, 10 milésimos de milímetros, né? Então é uma deformação muito, muito pequena que eu preciso fazer aqui. Então isso poderia ser, por exemplo, um processo que eu estou esticando esse meu material, sei lá, para produzir um fio ou uma peça, não é? Para que ele possa passar num determinado orifício. Então, lembra que eu falei lá do coeficiente de Poisson e das outras dimensões do material? Então, se uma delas, a principal, está aumentando, as outras estão diminuindo. É o que acontece nesse exemplo 2. No exemplo 2, eu estou esticando ao longo do eixo Z, vou ter que estar encolhendo as dimensões associadas ao eixo X. Ok? Então, eu posso pegar aquela definição da deformação, dizer que a variação no diâmetro pelo comprimento inicial, pela dimensão inicial do diâmetro, e calcular qual é a deformação, certo? Então, se eu voltar aqui alguns slides, eu tenho essa definição aqui da deformação. Olha lá, deformação é a variação da dimensão pela dimensão inicial. No caso ali, eu posso definir qual que é a deformação ao longo do eixo X. Então, nesse caso aí, vai ser a deformação ao longo do eixo X vai ser menos 2,5 vezes 10 a menos 3, dividido por 10. Então, aqui, notem que eu estou trabalhando com milímetro e milímetro, sem problema nenhum, porque esse cara aqui é adimensional. Se você convertesse isso aí para metros e fizesse o mesmo procedimento, ia chegar no mesmo valor, certo? Então, a razão que você tem aqui dá menos 2,5 vezes 10 na menos 4. Então, essa é a deformação ao longo do eixo X. Agora, como é que eu determino o sigma aplicado? O sigma aplicado, ele pode vir justamente da aplicação aqui da lei de Hooke, porque ele está na deformação puramente elástica. Então, se eu estou no regime elástico, eu posso... para frente. Se eu estou no regime elástico, eu posso aplicar a lei de Hooke, que é sigma igual ao módulo de elasticidade do material vezes a deformação. Então, eu quero saber esse sigma em relação a quem? Opa. Em relação ao eixo Z. Porque eu estou aplicando sigma ao longo do eixo Z. Então, qual que vai ser a deformação por ele sofrida? Desculpem, pessoal, que o mouse aqui está com alguns problemas de mau contato. Bom, então olha só, a deformação ao longo do eixo Z, ela pode ser relacionada com o coeficiente de Poisson através dessa relação aqui. Então, se eu voltar aqui, olha lá, o coeficiente de Poisson é uma razão entre as deformações nos eixos. Então, o eixo X eu já conheço, o eixo Z eu quero conhecer. E o coeficiente de Poisson é tabelado. Como eu estou trabalhando com latão, olha só, latão está aqui, o coeficiente de Poisson dele vale 0,34.
Então aqui eu só reescrevi, só troquei o coeficiente pela deformação e escrevi essa equação aqui. Então a deformação no eixo Z vai ser igual ao negativo da deformação do eixo X pelo coeficiente de Poisson. Esse εx aqui, eu já tenho ele calculado aqui da parte anterior, né? Menos 2,5 vezes 10 a menos 4. Não esqueçam que tem um sinal negativo aqui na frente da equação, não é? E aqui é 0,34, não 0,35. Tem um pequeno errinho aqui. Então, olha só, fazendo essa conta aqui, vocês vão encontrar 7,35 vezes 10 na menos 4. Então, essa vai ser a deformação ao longo do eixo Z, certo? Pegando, então, agora a lei de Hooke, que é o módulo de elasticidade vezes a deformação, vai ser lá o 97 GB, né? 97 vezes 10 na nona, vezes o 7,35 vezes 10 na menos 4, ok? Então, para provocar essa deformação aqui negativa ao longo do diâmetro, a carga aplicada sobre essa peça aqui de latão vai ter que ser de 71,3 megapascal, certo? Então, muitas vezes, se você quer deformar uma peça, sabendo qual é o diâmetro ou a variação no diâmetro que você quer aplicar sobre o material, que você quer ter no fim do processo, você pode usar um procedimento como esse para determinar qual vai ser a carga aplicada sobre o material, certo? Então, esse segundo exemplo ilustra bem essa questão aí da utilização do coeficiente de Poisson, não é? E do módulo de elasticidade, e também ainda a questão ali da lei de Hooke, que só pode ser utilizada enquanto você está considerando aqui a questão do módulo, né, do chamado regime elástico, certo? Bom, do ponto de vista de microestruturas, né, o que acontece nos materiais eu sei que ele é formado ali pelos policristais, que são esses conjuntos de grãos. Se você tiver predominância de grãos de tamanho menor no seu policristal, esse material tende a ser mais deformável, ou seja, provavelmente o módulo de elasticidade dele vai ser algo parecido com esse cara aqui, se eu comparar ele com um material que tenha grãos maiores. Então, na questão dos aços e de algumas ligas metálicas, você processa elas de maneira a ter grãos com tamanho maior, justamente para tentar aumentar a resistência deles. Ou ainda, fazendo chamar a deformação ao trabalho a frio, você pode muitas vezes deformar esses grãos para que eles fiquem com esse aspecto mais esticado, para que fiquem com dimensões um pouco maiores. Isso faz com que aquelas discordâncias que a gente viu lá na aula passada, elas se acumulem, né, em algumas regiões aqui, tornando esse material mais resistente, ou seja, é uma maneira de você tornar ou aumentar o módulo de elasticidade daquele material, certo? Que você pode recuperar, não é, se você submeter isso a algum tratamento térmico ou algum processo que envolva temperatura para que você migre dessa estrutura deformada para uma estrutura mais próxima do que você tinha no original, certo? Bom, falando um pouco mais agora da curva tensão-deformação, a gente já viu ali anteriormente a parte inicial dela, que seria esse trecho aqui. E aí, isso seria o que é definido como chamado regime ou comportamento elástico, porque tem um ponto de separação entre essa parte reta da curva, que é chamado ponto de transição elastoplástico, em que, se você estiver, nesse caso aqui, à esquerda dele, né, nessa região aqui, você está no regime elástico. À direita, você já está no chamado regime plástico. Então, visualmente falando, qual é a diferença entre a deformação elástica e a deformação plástica? Eu sei que a curva tensão-deformação é uma relação entre a deformação que a peça sofre pela carga mecânica aplicada. Então, se eu vou aumentando a carga mecânica, a deformação tende a crescer. Só que se eu aplicar essa
tensão mecânica até certo ponto e depois remover isso da peça, antes de passar desse regime de transição, o que vai acontecer? A peça ela vai tentar retornar ao seu tamanho original. Então ela vai encolher, não, ela vai retrair, fazendo com que a peça chegue o mais próximo possível do seu comprimento inicial. Por que eu estou falando chegue o mais próximo possível? Porque na natureza sempre vai ter em processos, qualquer processo que envolva energia, e a curva tensão-deformação ou o ensaio tensão-deformação também envolve isso, nem toda a energia é recuperada. Então, se você fizer uma medida muito, muito pormenorizada, você vai perceber que a peça ela não retornou totalmente ao seu comprimento inicial, certo? Mas o quanto ela retornou? Se você está no regime elástico, dependendo também de quão próximo você chega desse ponto de transição e quanto tempo você deixa a carga atuando sobre a peça, você pode recuperar até 90% ou mais das dimensões originais do material, do metal, no caso, certo? Agora, se você ultrapassa esse ponto, você deformou permanentemente o seu material, ou seja, mesmo que você retire o esforço, o material ele vai ter uma das dimensões, no caso do ensaio de tração, maior, não é, do que o comprimento original, e ele não tem como retornar. Mesmo que você submeta a tratamentos térmicos e tal, o material ele sempre vai ficar com o seu corpo, digamos assim, com a deformação continuada, certo? Então, muitas vezes o ensaio de tensão-deformação ele serve também para você definir qual é essa transição elastoplástica, certo? Então percebam que esse ponto desenhado aqui, ele separa a parte linear da curva tensão-deformação da parte não linear, que é essa parte mais curvada, digamos assim. Enquanto você estiver no regime elástico, você pode aplicar aquela relação da lei de Hooke, não é? Do sigma igual a E vezes o epsilon. Se você tiver ultrapassado esse regime, estiver no regime plástico, você não pode mais utilizar aquela relação. Por que não? Porque no caso da lei de Hooke, né, ela é uma relação linear, é uma relação que depende desse comportamento de reta do gráfico tensão-deformação. Se você tiver que relaciona a deformação, a carga aplicada com a deformação, através desse cara aqui. Quando você está nesta parte aqui da curva, não é mais uma relação matemática simples como aquela. Então você vai precisar do próprio gráfico tensão-deformação para retirar as informações com relação à carga aplicada e a deformação sofrida. Bom, então, avançando aqui. Aqui a gente tem a exemplificação da curva tensão-deformação. Então, olha só, no começo do ensaio, a curva ela vai ficar muito inclinada, né, para a maioria dos metais, ela é bastante inclinada, quase encostando aqui no eixo vertical, certo? Então, aqui você ainda está no regime elástico. Em algum ponto aqui, você vai ter a transição elastoplástica, que o material, de uma vez deformado, ele não retorna mais ao seu digamos, tamanho original. Aqui, nesse segundo desenho, você já tem um ponto da curva que é o ponto de deformação plástica, certo? Aqui você já não pode mais utilizar a relação ali da lei de Hooke para relacionar a deformação com a carga aplicada. Aqui, esse ponto máximo, ou ponto M, é o ponto mais alto, certo? Em que seria o maior esforço que a peça aguenta, certo? Em relação à sua deformação. Depois, o valor do esforço vai caindo para que ela continue deformando, já não tem a mesma resistência. E aqui você vai ter o ponto de ruptura ou fratura, ou seja, aqui é o ponto que o material rompe, certo? Se você olhar aquele vídeo que está postado no AVA, vocês vão ter justamente esse ensaio ocorrendo, e lá no final dele vocês vão ter uma região próxima à base,
que vai ser uma espécie de estrangulamento formando aqui no material, e a ruptura acontecendo justamente no ponto de estrangulamento formado, certo? Que você consegue verificar o ponto onde o material vai falhar. Mas é claro, quando você já observa o ponto de estrangulamento da sua peça, é sinal que você já passou do regime elastoplástico. Então, dependendo da aplicação do metal, muitas vezes ele é pensado para trabalhar em alguns regimes, como as molas, por exemplo, nessa questão do regime elástico, certo? Você deforma devido a uma força, e quando você tira essa força, ele recupera a dimensão original. Se você aplicar uma força maior do que uma mola aguenta, você vai fazer a transição elastoplástica, né? Vai passar por esse limite, e aí essa mola vai ficar com um comprimento deformado de modo permanentemente, certo? Outras propriedades mecânicas que também estão associadas, que a gente pode verificar na curva tensão-deformação, são esses três caras aqui: a ductilidade, a resiliência e a tenacidade. A ductilidade e a tenacidade, geralmente, elas estão em conjunto, não é? E elas medem o grau de deformação, não é, até a fratura do material, quando testado no ensaio tensão-deformação, podendo ser classificado como frágil, quando apresenta pouca deformação, ou dúctil, quando apresenta uma grande deformação. Então, olha só, se eu vou ensaiar um metal e ele tem esse comportamento dessa curva em azul aqui, ele é dito frágil. Já o metal dúctil, por exemplo, como o magnésio, se a gente olhar lá na tabelinha do módulo de elasticidade, ele vai ter uma curva de tensão-deformação característica como essa aqui em vermelho, certo? Então, a ductilidade está associada geralmente à questão antes da transição elastoplástica, e a tenacidade avalia-se até o final da curva, não é? Na parte plástica até o rompimento, enquanto que a ductilidade, geralmente eu meço ela até o regime elastoplástico. Uma forma de eu avaliar o quanto que o corpo alonga ou o quanto que ele vai reduzir na sua área de seção transversal é através dessas equações aqui, que me dão um valor percentual. Então aqui é o valor percentual no aumento do seu comprimento, não é? Ou na dimensão que eu estou deformando, na tração, ou a redução percentual na sua área, em relação a essa diminuição na área. Então, geralmente, a área inicial vai ser diferente da área final. A área final ela é menor, não é? Dividido pela área inicial. Porque tem aquela formação desse estrangulamento. Então, se eu pegar essa seção transversal aqui, ela é menor do que quando começou o ensaio do material, certo? De modo geral, ductilidade, tenacidade e resiliência estão associadas à energia que eu coloco no processo, não é? Então, materiais frágeis, por exemplo, têm reduções percentuais menores que 5%. Então, quando eu tiver na sua área, então o material frágil, ele tende geralmente a romper quando ele começa a deformar de maneira mais apreciável, certo? Tanto é que lá nas próximas aulas a gente vai ver que os materiais cerâmicos, quando são submetidos a um ensaio como esses, ele geralmente não tem essa parte curva aqui, geralmente termina num ponto no final da parte reta mesmo. E a inclinação desse ensaio tensão-deformação para os materiais cerâmicos é muito grande, não é? É uma inclinação que praticamente se confunde com a parte vertical, não é, do eixo aqui, certo? E a resiliência, ela está associada à energia que o material tende a absorver na deformação, ainda no regime elástico, não é? Então, muitas vezes a gente ouve esse termo, ser resiliente, né? O que significa, na questão dos materiais, ser resiliente? É absorver a energia mecânica associada à deformação e devolver essa energia quando o esforço mecânico cessa. É claro que para
avaliar a questão da resiliência, você não pode fazer a transição elastoplástica. Por quê? Porque se você fizer essa transição, a energia vai ser gasta no processo de deformar o material de modo permanente. E aí não tem como você recuperar essa energia, certo? Então, esses são os 3 pontos aqui, né? Ductilidade, resiliência e tenacidade, que aparecem. Esses são esses 3 termos que, quando vocês lerem os textos aí dos livros, vocês vão verificar isso daí, certo? Então, ductilidade e tenacidade, elas consideram toda essa curva tensão-deformação. No caso, até o final dela, até o rompimento. E a resiliência, ela vai estar associada à energia que você consegue colocar e recuperar, né, essa energia mecânica no material. Então, aqui eu tenho uma possibilidade de equação que calcula justamente a resiliência do material em termos de energia por metro cúbico. Então, ele é dado através do sigma L, não é? Que seria o ponto máximo antes de você ter a transição elastoplástica, né, ao quadrado, dividido por 2 vezes o módulo de elasticidade do material. Então, você tem que saber qual é o regime, né, o ponto de transição elastoplástica do material, para você poder calcular a questão da resiliência de maneira mais pormenorizada, ok? Bom, e quando a gente tem deformações que passam dessa questão do regime elastoplástico, que eu não posso aplicar mais a lei de Hooke, eu trabalho com essa chamada pré-deformação, em que eu já vou considerar uma deformação que eu sei que o material não recupera mais. E através daí de uma reta auxiliar, eu posso pegar os meus dados diretamente da curva tensão-deformação, que é o que a gente vai ver nesse exemplo 3 aqui, certo? Então aqui eu tenho uma curva tensão-deformação por um material, por um corpo de prova de latão, certo? E aí ele quer saber as seguintes coisas: qual é o módulo de elasticidade desse cara, o limite de escoamento para o nível de pré-deformação de 0,002, a carga máxima que pode ser suportada por um corpo de prova cilíndrico, não é? Que tem um diâmetro aí de 12,8 milímetros, a variação no comprimento, não é, do corpo de provas, que tenha originalmente 250 milímetros de comprimento e esteja submetido a uma tensão de tração de 345 megapascal. Então, essa parte maior aqui é toda a curva. Observem que o comportamento inicial aqui, ele está se confundindo com a parte vertical da curva. E nesse insert aqui eu tenho um zoom dessa parte, justamente para eu poder ver justamente essa inclinação aqui, não é? Que está associada ao módulo elasticidade. Então esse é o exemplo em que eu não estou mais no regime elastoplástico, certo? Eu já ultrapassei esse limite. Então eu vou aqui utilizar essa curva para tirar as informações que eu quero encontrar desse exemplo aqui. Começando pelo item A, que ele quer saber qual é o módulo de elasticidade. Bom, então, pegando aqui essa parte inicial, o que eu sei? O módulo de elasticidade, ele está associado à inclinação disso daqui. É o coeficiente angular dessa curva. O coeficiente angular, ele é calculado como uma variação no eixo vertical, dividido por uma variação no eixo horizontal. Então, se eu pegar 2 pontos no eixo vertical e fizer a subtração deles e dividir pelos pontos equivalentes no eixo horizontal, eu vou fazer o quê? Eu vou encontrar o coeficiente angular, que é o módulo de elasticidade do meu material. Então, olha só. Aqui eu escrevi a equação dessa forma. Então, o módulo de elasticidade vai ser igual a uma deformação, um valor de carga, na verdade, que eu vou pegar aqui, 2, menos um valor de carga, 1, dividido pelos pontos equivalentes de deformação. Então, trabalhando com essa curva aqui, eu vou ter que procurar um valor que eu possa ler diretamente, certo? Bom, aqui está sugerido trabalhar com o valor de 150. Então, olha só, eu vou usar essa escala aqui, que ela está em megapascal. 100, 200, metade é 150. Então, seria
esse ponto aqui que eu vou trabalhar. Então, meu sigma 2 é 150 megapascal. O ponto 1, para facilitar, eu posso pegar aqui no zero, certo? Mas poderia pegar aqui no zero, ou poderia pegar, por exemplo, 50 megapascal. Mas para... Professor, só me perdi rapidinho. Esse 150 da onde é que saiu? Então, 150 ela vem dessa escala vertical aqui, certo? Aham, perfeito. Mas assim, onde é que está sinalizado que, no caso, entre aspas, eu teria que pegar esse 150? Então, justamente, como a gente está trabalhando aqui nesse item A com módulo de elasticidade, é interessante pegar o valor na parte linear ou relativo à parte linear de todo o gráfico tensão-deformação. Porque se você pegar dessa parte curva aqui, você já não poderia fazer uma correlação direta entre os valores que ficam aqui na vertical, que seria a carga aplicada, com a deformação no eixo horizontal. Entendi. Aí, na verdade, se for ver ali o 150 no gráfico maior ali, que vai de 0 a 500... Ele está aqui. Ele ainda está bem encostado ali no zero, entendi. Exatamente. Então, por isso que... E daí, a partir do 200 ali, na verdade, ele já começa a fugir da curva, né? Isso, exatamente. Então, que nem eu mencionei antes, toda a curva tensão-deformação, ela sempre vai ter um aspecto muito parecido com essa parte mais externa aqui. Tanto é que a parte linear sempre vai estar colada. Por isso que você sempre tem que dar digamos, um zoom no programa para pegar essa parte linear aqui, certo? E aí, para determinar o módulo de elasticidade, nesse caso aqui, né, 150. Poderia pegar aqui entre 150 e 200? Poderia, mas aí começa a ficar muito próximo aqui da região de transição. Então, quando se faz isso aí num experimento, geralmente se trabalha com a parte mais linear possível. Não é para você ter digamos assim, mais confiabilidade. Então, se eu estou considerando 150 o meu ponto 2 e o zero aqui embaixo no ponto 1, eu tenho que pegar as deformações equivalentes. Então, olha só, 150 eu teria que, digamos, projetar aqui, né? E jogar para a deformação aqui embaixo. É claro que aqui, nesse exemplo, o valor da deformação não está bem detalhado, mas em outros exercícios aí vai estar mais detalhado para vocês. Mas eu associo a esse 150 mega aqui a uma deformação de 0,0016. Então, esse 150 está associado a essa deformação aqui. Como eu tinha 0, a deformação também aqui vai ser 0, certo? E aí, fazendo a razão entre esses caras aqui, você encontra 93,8 vezes 10 na nona, ou 93,8 gigapascal, que é o módulo de elasticidade calculado aqui para o latão. Se eu voltar naquela tabela ali atrás, qual é o valor do módulo de elasticidade dele? O latão está aqui. O valor tabelado dele é de 97, certo? Geralmente esse valor aqui é um valor médio, porque você tem que fazer um ensaio com vários corpos de prova, não é? E fazer digamos assim, a média para encontrar esse valor, porque muitas vezes depende das características do material, inclusive aquelas características microscópicas, como as estruturas cristalinas. Mas, de 97 para 93,8, que é o que a gente achou aqui, está bem dentro do valor aceito, certo? Então, essa é a maneira de calcular, né, o módulo de elasticidade quando você trabalha com a curva tensão-deformação, certo? Sempre priorizando a parte linear da curva. Agora, nesse item B, ele quer saber qual é a deformação, qual o limite de escoamento, na verdade, que está associado aí à sua carga aplicada, né, para o nível de pré-deformação. Então, quando a gente fala limite de escoamento, é como se estivesse associando ao termo de um líquido escoando, não é? Então, se vocês verem vídeos em que a velocidade do ensaio tensão-deformação ela é aumentada, você vai ver a deformação como se fosse uma espécie de um escoamento do material, que ele deforma, diminuindo ali a sua área de seção transversal, uma espécie de escoamento. Então, isso que ele quer dizer quando fala o limite de escoamento para o nível de pré-deformação 0,002. Ou seja, qual que vai ser a carga associada ao material, não é? Associada à deformação,
quando eu tiver esse valor de deformação aqui, certo? Então, toda vez que ele falar em pré-deformação, significa que ele vai te dar um valor de deformação. Nesse caso, esse valor aqui. Então, se você olhar aqui nesse insert, essa deformação máxima aqui é de 0,005. Então, cada risquinho desses daqui equivale a 0,001. Então, o 002, o ponto 002 está aqui. Então, quando você tem esse nível de pré-deformação, o que você faz? Sempre vai traçar uma reta paralela à parte linear da curva tensão-deformação, certo? E essa reta paralela, ela sobe até o momento em que você encontra a curva. Nesse ponto que você encontrar a curva, daí você traça uma reta para cá, para o eixo vertical. Então, quando você tiver a deformação de 0,002 nesse latão, qual que vai ser a carga ou a tensão mecânica que proporcionou essa deformação? Vai ser esse valor aqui. Então, eu sei que cada risquinho desses aqui vale 50, então aqui é 200. Aqui seria, não está mostrado, mas é 250. Então, para essa pré-deformação aqui de 0,002, eu teria uma carga, ou um sigma aplicado de 250 megapascal. Ah, mas e se fosse 001? Então, daí é a mesma coisa. Você tem que traçar uma reta aqui, paralela, né? Até encontrar a curva. Provavelmente você encontraria a curva aqui um pouco antes, e aí você encontraria a carga associada a essa deformação de 0,001 menor que os 250 mega, certo? Então, muitas vezes, você sabe lá que você tem uma deformação, um valor de deformação. Aí você, pela curva, pode encontrar diretamente, né, com essa reta auxiliar aqui, qual que vai ser a tensão aplicada ou a carga aplicada. Se fosse 0,05, daí você também traçaria uma reta aqui paralela, né? E daí, no caso, teria que interceptar essa curva aqui, certo? Então, esse aí era o item B, no caso. Item C, ele quer saber qual é a carga máxima que pode ser suportada por um corpo de prova cilíndrico que possui um diâmetro de 12,8 milímetros. Então, a carga máxima ela sempre está associada ao quê? Ao ponto mais alto de tensão-deformação da curva. Nesse caso aqui, seria de 450 megapascal, que é o maior valor que você tem aqui na curva, né? Se você pegar esse ponto aqui e projetar para cá, ele vai ficar em 250. Para determinar a força, né, que ele quer saber, né, a força, no caso aqui, para esse diâmetro aqui, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever aquela equação que eu tinha lá atrás. Lembra lá que era sigma igual a força por área? Então, para saber a força, vai ser sigma vezes a área. A área estou escrevendo em termos do diâmetro, πd ao quadrado sobre 4, vezes sigma. Sigma é de 450 ou 450 vezes 10 na sexta, vezes π. Aqui, atenção que está faltando menos 3 aqui, porque ele tem que estar dado isso aqui em metros. Então, como é 12,8 milímetros, fica 12,8 vezes 10 dá menos 3 metros ao quadrado, tudo isso aqui dividido por 4. E aí você vai ter que a força máxima que ele aguenta antes de ir para a parte final da curva ali, antes de romper, vai ser de 57.906 newtons. Então, essa é a força máxima que esse corpo de prova, né, aguenta. Se eu mudasse o corpo de prova, aumentasse ou diminuísse aqui o seu diâmetro, com certeza esse valor da força seria alterado, certo? Então, aqui é utilizando aquela equação, né, do sigma igual a força por área. Então, muito cuidado. Essa equação aqui do sigma força por área, ela pode ser utilizada tanto no regime elástico quanto no regime plástico do meu material.
Já a equação lá da lei de Hooke, que é o sigma igual ao E vezes o epsilon, ele só pode ser tratado no regime elástico. Então, se eu tiver no regime elástico, eu uso ela. Se eu não tiver no regime plástico, por exemplo, eu já não posso utilizar ela. E por fim, ele quer saber qual que é a variação no comprimento, né? Qual que é o ΔL desse corpo de provas, sendo que originalmente você tem 250 milímetros e aí você tem uma carga ou uma tensão de tração de 345 megapascal. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Vou procurar esses 345 aqui no eixo vertical. Então, olha só, 400 está aqui, 300 está aqui, metade do caminho seria 350, mas como é 345, ele está um pouquinho abaixo da metade. Então, eu traço aqui essa reta tracejada, uma reta auxiliar, até encontrar a curva. No que eu encontrar a curva, eu vou projetar aqui para baixo e vou ver qual vai ser a deformação associada. Essa deformação vai me ajudar a calcular a variação no comprimento. Então, olha só, daqui para cá, eu tenho 0 aqui e aqui 0,1. No meio do caminho, eu teria 0,5. Então, como ele está para cá do meio do caminho, ele está um pouco... Essa deformação epsilon vai ser um pouco maior que 0,5. É 0,05, porque aqui é 0,1, né? Então, olha só, a deformação aqui foi estimada como 0,06. É claro que aqui o valor não aparece explícito, né? Mas quando vocês forem calcular os outros exercícios ou exemplos, vocês vão conseguir ter a informação desses valores pormenorizados. Então, olha só, vai ser 0,06 vezes 250, né? Então, isso aqui vem naquela equação lá da deformação. O epsilon, né? Que é igual a ΔL sobre L0. Então, aqui só o que eu fiz foi isolar o ΔL. Então, vai ser esse produto aqui, vai ser de 15 milímetros. Então, são 15 milímetros que vão ser adicionados ao material, né, ao corpo de provas, quando eu aplico 345 megapascal. Então, o seu comprimento final vai ser o quê? 250 mais 15, vai ficar 265 milímetros, ok? Dependendo da aplicação que você submete ao seu material, esse tipo de deformação não é nada aceitável, ou até pode provocar o mau funcionamento de uma máquina ou de um sistema assim, certo? Bom, então esse exemplo 3 aí, ele encerra esse material que eu tinha aqui preparado para vocês, né? E a gente começa a mostrar justamente essas questões aí da força aplicada ao material e como ele responde. Então, só para reforçar alguns pontos. Os metais, as deformações que eles sofrem, não é? Geralmente são muito, muito pequenas, como vocês podem ver aqui, não é? Para que eles já sejam considerados não recuperáveis, né, em termos de dimensões originais. Então, olha só, uma deformação dessa daqui, ou até mesmo aqui de 0,005, já é uma deformação que é muito pequena, né, visualmente falando, mas que, dependendo da aplicação, o material já não pode ser mais utilizado ou tem que ser substituído. No caso dos materiais dúcteis, né, eles deformam um pouco mais que isso, né, eles têm uma deformação muito maior que os materiais que não são dúcteis, né, que são ditos frágeis. Mas essa questão de ductilidade e fragilidade a gente vai ver na parte de falha dos metais, dos materiais, e um pouco mais essa questão da energia associada, né, à energia mecânica para a deformação do material, certo? Bom, aí o que eu tinha para passar para vocês nesse momento, né, nessa aula de hoje era isso, não é? E aí, se vocês tiverem dúvidas, comentários, fiquem à vontade daí a falar. E lembrando que eu já deixei exercícios desse material, não é? Ali no AVA, então tem indicação de alguns exercícios para que vocês possam trabalhar. E dê uma olhada lá na biblioteca virtual, que vocês também podem encontrar alguns livros de ciência dos materiais que abordam esses conceitos.
E aí, se vocês tiverem dúvidas ou coisas assim, estou à disposição de vocês daí. Bem, professor, não é uma matéria tão simples, né? Uhum. Eu particularmente vou ter que rever essa aula, acho que 1 ou 2 vezes aí. Ah, sim, com certeza. Não é tão simples assim, não. Mas vamos lá. Ah, sim, sim. O importante é saber que quando você enxerga uma estrutura metálica com um distanciamento entre vigas ali, né? Não é à toa, né? Uhum, exatamente. Aquele aço estrutural, ele tem uma certa particularidade que faz com que ele consiga suportar tanta força assim. Isso, exatamente. Dessa maneira aí. Imagine a gente estampar um capu na região elástica. Interessante, né? Isso, exatamente. Vai rolar. E essa questão da estampagem mesmo, né? Se a gente voltar aqui nessas microestruturas aqui, então, geralmente quando o aço vem para você trabalhar ele vem enrolado numa bobina. Quando você enrola ele numa bobina, você transforma esse cara aqui, essa distribuição de grãos, nessa outra. E aí o que acontece? Ele aumenta o seu módulo de elasticidade, né? A curva para ele inclina mais perto dessa parte vertical aqui. E aí, se você não recuperar a sua, digamos, estrutura original, do microestrutura do aço, o que acontece? Colocou no processo da estampa lá, nos cantinhos provavelmente vai ver pequenas trincas, pequenas fraturas, justamente por causa dessa questão da ductilidade e da fragilidade, não é? E essa questão do aço estrutural também, né? Ela tá... Geralmente, quando o aço ele vai pro, digamos assim, no seu dia a dia, você nunca, jamais vai colocar ele para trabalhar próximo desse valor aqui, fratura, muito menos desse valor de tensão máxima. Você vai colocar ele para aguentar esforços que geralmente vão estar nessa parte inicial da curva, né? Você projeta ele justamente para isso. Assim, ligeiramente depois do patamar de escoamento, né? Isso, exatamente, para ter aquele chamado coeficiente de segurança. Entendi. Agora só assimilar mais essa parte de cálculo, né? Essa parte matemática realmente ela é um pouquinho chatinha, assim, para pegar, mas vendo ali os exemplos e os exercícios que estão lá, né, que eu indiquei, vocês conseguem. Nas próximas aulas eu vou resolver para vocês, né, alguns daqueles exercícios justamente para mostrar para vocês um pouco mais de como se trabalha com essas equações nesses problemas daí. Ok. Isso aí, moçada. Se vocês não tiverem mais dúvidas, por hoje era isso que nós tínhamos aí para... Fechou então, professor. Tranquilo. Obrigadão aí pela aula. Valeu. Isso aí, moçada. Até a próxima. Professor, pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Isso aí, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.